Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o nosso podcast, O Casamento e Comportamento, a minha sala de visitas onde eu recebo convidados para lá de especiais, com temas mega interessantes para falar sobre aquilo que a gente tanto ama, casamento e comportamento. E hoje a minha conversa tem hora para começar, mas a gente não sabe como ela termina, porque eu estou com elas, as mulheres do vinho, a enóloga Sandra Zottis, seja muito bem-vinda, Sandra, Lu Veronese, amigas do vinho, e a Jorge Aguzo, do It em Curitiba. Sejam muito bem-vindas, mulheres. Um prazer por terem vindo. E antes da gente começar essa conversa, elas já estavam me dando uma técnica, gente, para você beber vinho nas reuniões. Você, como que é? É uma xícara? Põe a xícara, como que é, Lu? Você fica plena, com a sua xícara na mão, dá uma sopradinha e todo mundo vai pensar que é chá, café e é vinho. Gente, já começamos com dicas. Mas no nosso caso é água, tá? A gente aqui tem água, tá? A garrafa tá aqui. E mulheres, eu acho que a primeira pergunta aqui, pra gente começar essa conversa é: vinho bom é vinho caro? Como que funciona isso? Ou a gente pode comprar aquele rótulo de quarentão que vai ser um vinho honesto? Ai. Qual é a verdade? Eu acho que tem vinho para todos os gostos e bolsos, né? Eu acho que o vinho caro ele tem a obrigação de ser bom. Verdade. Porém, depende do nosso paladar. É muito amplo falar que ele tem que ser bom. A gente espera que seja. Mas não temos garantia. Não tem garantia, tem que abrir a garrafa e provar. Claro que tem conceito, tem uvas, tem produtores renomados que, digamos, atestam aquele preço, digamos. Mas só abrindo e bebendo, não tem jeito. Não tem jeito. O que faz o preço do vinho? Bom, a gente tem muita coisa por trás de uma garrafa de vinho, né? Quando a gente pega uma garrafa de vinho na mão, a gente tem que imaginar o quanto de história, de tradição esse vinho carrega. Então, tem que considerar o plantio da uva, o tempo que o produtor teve para que aquele fruto desse a sua melhor qualidade, o local onde ela foi plantada, a forma como o vinho foi elaborado, se passou por barrica de carvalho ou não, como ele foi armazenado até chegar na nossa casa. Então, é uma cadeia de acontecimentos que vão fazer com que aquele vinho tenha um valor agregado maior ou menor, né? Entendi. A qualidade do produto. E vocês, nesse universo do vinho, uma pessoa, ela pode aprender a beber vinho? A gente vai aprendendo com o tempo, vai treinando esse paladar? Ou tem pessoas que nunca vão conseguir aprender a apreciar o vinho? Como que funciona isso? Aprende-se o tempo todo. O tempo todo? Eu acho que você nunca vai saber tudo. Esse mundo do vinho é infinito. E a hora que se apaixona, não para mais. É um caminho sem volta? É um caminho sem volta. Com certeza. Ainda bem. Eu tenho muitas amigas ali no nosso grupo, na nossa confraria, que antes não gostavam de determinado vinho, não achavam que não ia gostar nunca, e hoje estão cada vez, de pouquinho em pouquinho, mas cada vez provando sempre coisas novas e gostando e se apaixonando e querendo mais e mais. Isso é muito bacana. O que é a Confraria Amigas do Vinho? A Confraria Amigas do Vinho acabou de fazer 21 anos. Nossa, uma jovem. Uma jovem confraria atingiu a maioridade agora, em dia 3 de agosto. É que ela é uma confraria nacional, mas ela nasceu no Rio de Janeiro. A Maria Lúcia Rodrigues, que a gente fala que é a nossa mestre, né, nossa presidente nacional, que criou isso, que foi um grupo de mulheres para aproximar as mulheres do mundo do vinho, momentos de lazer, sem compromissos nenhum, e estimular o empreendedorismo, o networking feminino, tá sempre uma conhecendo a outra, comprando, divulgando o trabalho da outra, e isso tomou uma proporção nacional. Então, a gente tem vários estados do Brasil. Então, se colocar lá Amigas do Vinho na internet, enfim, no Instagram, você só tem que colocar a sigla do estado. Tem em quase todos os estados. E qual que é o critério para fazer parte, além de beber vinho, né, Lu? Ter mais de 18 anos e gostar de vinho, ponto. Só isso. É só isso, É só
o critério de entrada. Isso. E aqui em Curitiba, você que... Eu que coordeno. O que coordena. Vai fazer 9 anos agora em outubro. Bastante garrafas de vinho, né? Bastante. Nós 3 fazemos parte da mesma confraria. Então eu quero ser a quarta. Será muito bem-vindo. Eu quero convidada. Eu quero ser a próxima. É. Vocês me chamem para a próxima reunião. Tem alguns termos no mundo do vinho que eu acho que trazem bastante confusão para o público comum, né? A gente ouve muito a palavra o enólogo, o sommelier e o enófilo. Onde se encaixam essas palavras? Qual que é a definição assim básica para cada um desses termos? Bom, o enófilo... Enófilo somos nós 4. Nós 4 já nós somos... Eu posso me apresentar. Sim. Produtora de eventos, enófila e enófila. Eu quero isso na minha bio. Com toda certeza. Todo mundo que gosta de vinho É isso aí. enófilo. É apreciador. Né? São os apreciadores. É isso aí. Aí depois, quando você começa a estudar, então, né, sobre o vinho, existem esses outros termos, né? O sommelier, então ele aprendeu um pouco mais, ele faz o serviço do vinho, ele vai conseguir apresentar para o cliente no restaurante, né? O que aquele vinho representa, combinado com a comida que o cliente vai comer, vai poder fazer uma sugestão, orientar também, por exemplo, em lojas, o cliente que quer comprar uma garrafa de vinho baseado no gosto do pessoal do cliente, né? Então, esse seria o trabalho do sommelier, ele estudou um pouco mais a fundo. Depois vem, como no caso aqui a Sandra, que é enóloga e já entende de toda a produção do vinho em si, né? Desde lá do campo até ele chegar na garrafa. No caso da Sandra, não, né? No caso da Sandra, eu não sei se ela já contou, mas a dela, ela já tomava vinho na mamadeira. A mãe já colocava vinho na mamadeira. Não, pra quê? O vô pra quê? Porque isso é bem coisa de vô, né? Não é coisa de mãe, é coisa de vô. O vô que coloca. Não, o enólogo é quem tem a formação para a elaboração do vinho propriamente, né? Então a gente tem que estudar plantio da uva, elaboração, todo o processo técnico, até engarrafamento, enfim. Então você entende todos os processos. Geralmente o enólogo trabalha dentro da vinícola, fazendo realmente a produção, né? A elaboração do vinho. Eu sou de família italiana, do Rio Grande do Sul, então eu comecei... Italiana no Rio Grande do Sul, tava na mamadeira mesmo. Tava na mamadeira. A Lu trouxe verdades. Água, vinho e açúcar, né? Que era o suquinho que se bebia na época. E existem cursos de enologia no Brasil hoje, tem em Santa Catarina, tem no Rio Grande do Sul, tem no Nordeste brasileiro, mas começou lá em Bento Gonçalves, né? Então até... tinha só o curso técnico, começou lá em 1958 e a partir de 96 lançaram o curso superior, então até então não tinha, né? Então é um caminho bem longo, assim, tem muito profissional formado, trabalhando em vinícola do Brasil afora e tentando, né, fazer o melhor dentro das possibilidades, dentro do que a uva pode nos colocar. Quando que teve essa abertura de mercado? Porque eu lembro quando eu era criança, que também é bem jovem, que nem a confraria, que a gente não tinha tanto acesso, né? Eu acho que com as importações a gente começou a ter mais acesso a esse universo dos vinhos, porque ele é recente, né? Ele não é tão antigo assim aqui no Brasil. Acho que veio bastante com a imigração italiana, né? Sim, a história do Brasil em si, ela tem uma grande ênfase com a imigração italiana. Aí, a partir daí, se bebia vinho, sim, mas o mercado brasileiro era muito focado no vinho do Rio Grande do Sul, né? Vinho de garrafão, vinho de mesa. Vinho de mesa. E nesse ponto, né, que eu estava perguntando, tipo, em que momento teve essa abertura que a gente começou a receber? Gente pode falar que no final dos anos 90... É recente. Quando a gente teve a importação do vinho da garrafa azul, né? Quem que é o vinho? Liebfraumilch. Gente, Liebfraumilch, o leite da mulher amada, né? Faz parte da minha infância, né? Porque era o luxo da época, né? Sim. O meu pai, como europeu, tomava vinho todo dia, assim, mas aí era um outro extremo. Ele tomava os vinhos que quase ninguém gostava e podia, porque era mais caro. Daí, como ele era
nativo mesmo, vindo, né, da Europa e tal, quando ele via esse vinho azulzinho, a gente ficava com vergonha porque ele queria bater nas pessoas. Por porque, quê? tipo, isso não é vinho, isso é isso não é horrível, isso é horrível. Mas eu acho que Ou quando alguém queria daí pegava um vinho que achava muito seco, porque ninguém tinha ainda o paladar e tal. treinado. Queria botar açúcar, nossa, ele ficava louco. Mas esse eu lembro da imagem negativa desse vinho azul por conta do meu pai. Ele abominava. Mas era um vinho bem branco, doce. Leve, doce, que agradava a todo Sim, mundo, sim, né? todo e fez mundo com que as tomou. pessoas tivessem curiosidade pelo vinho. Muito Sim, provavelmente porque- eu teria tomado também, mas no caso ele tinha, né? Sim, uma outra escola não dentro, não deixava de dentro jeito de nenhum. casa, mas Sim. é um vinho que faz parte da memória afetiva Claro, de muitas, claro. de E muitas Ah, é pessoas. aquilo, as pessoas têm que começar de alguma Isso, maneira, não é? A gente sempre fala então, isso. seja lá no vinho de mesa, de garrafão, no vinho docinho, Exatamente. sabe? É um ponto É de vinho, partida. né? É aquilo que a Lu falou. É. Tem pessoas que não gostam, às vezes, do vinho seco, mas se permitem aos poucos, sabe, crescendo, né, nessa questão do paladar e vão experimentando, né, um pouquinho mais e aí, de repente, dão um salto. E eu falo assim, depois desse salto, a pessoa pensa assim, nossa, como eu era feliz antes, com a ignorância que eu tinha. Ignorância é uma Porque benção. ignorância é uma verdade, benção, porque agora eu tenho que desembolsar uns reaisinhos a mais para sustentar o meu gosto evoluído. Quanto mais você vai evoluindo no paladar, Mas a régua vai subindo. a régua e o bolso. Então prepare, não sim. sobe só aqui, vai subindo aqui na lateral também. Mas eu acho que as pessoas que têm aversão ao vinho é porque não se depararam com vinho bom. É verdade. Né? Tiveram mais experiências, né? Eu tenho muita experiência com aula, né? Com docência. E às vezes você pega uma turma que tem 2 ou 3 que tomam vinho e aí você começa a perguntar, tá, mas por que você não toma vinho? Ah, o vinho que eu tomava era muito ruim. O vinho dava dor de cabeça, o vinho isso, o vinho aquilo. Então, assim, a pessoa tem uma referência ruim e nunca mais provou. E aí, quando você começa em aula, prova esse vinho, ele é seco, mas veja que ele não é tão seco assim. Veja que com comida o resultado é outro. E a pessoa termina, assim, depois de 3, 4 aulas, fala, nossa, descobri um outro mundo. Então, assim, acho que é se permitir mesmo, né? Conhecendo. Eu sempre digo assim, estipule um valor. Não precisa ser, que nem se perguntar, vinho caro é bom. Sim, tem que ser bom. Né? É o mínimo que se espera do que tem valor agregado. Mas se você puder gastar R$40 com vinho, gaste R$40, mas prove vários. Vários dentro de dessa 40, faixa. isso. Vários de 40. Vai achar um de bom custo-benefício. Com certeza. Né? Você vai achar um vinho que você vai abrir e vai dizer, puxa, que gostoso. Esse vinho vale a pena, né? Então, acho que vinho é momento também, companhia. Mas tem possibilidades. A questão é que a pessoa tem que abrir a garrafa e provar mesmo. E provar. E às vezes também sabe qual é o outro problema nessa questão da pessoa não gostar? É que às vezes ela abre um vinho e está comendo a comida errada. Então, Sabe? isso que eu ia perguntar. Antigamente, É um ainda mais a desastre. gente que fala muito, né, de comportamento, era muito justo essa regrinha, lembra? Os tintos para as carnes, os brancos para os peixes. A gente tem um cenário hoje mais democrático dos tipos de vinho para a gastronomia ou não? Ainda é importante você seguir algumas regrinhas para ficar num ambiente de melhor apreciação. Eu acho que essa regrinha, assim, meio básica, acho que para quem tá começando, ela é legal, que é para não errar. E qual seria essas Ela regrinhas? serve. Até esse exemplo que você deu, o branco para alimentos Mais claros, leves, né? né? Leves, enfim, peixes e tal. O rosé já para uma coisa mais, um camarão, enfim. E os tintos, de fato, mais para uma carne. O básico do básico, para a pessoa não errar. Porque se ela for tomar um tinto comendo uma ostra, acho que não vai dar muito certo. Alguma né? A coisa pessoa não tem vai. que entender sobre pelo menos essa regrinha assim, a né? estrutura, sabe? Que tem o vinho e o alimento, né? O objetivo da harmonização, que eu acho que assim, muitos vinhos são muito gastronômicos, né? Eles, O que é um vinho gastronômico, Jorge? É um vinho que você não tomaria ele
assim, sabe? Sentada na frente da TV na assistindo frente da uma TV, novela. Entendi. Você não, Sem nada. num bate-papo sem tá, nada. É um isso. vinho que acompanharia uma refeição. Isso, né? que pede uma Então, comida. ele pede uma comida. Então, e você tem que combinar as estruturas. Existe ainda essas regras, mas assim, também mudou muito os vinhos ao longo do tempo. Hoje em dia você tem vinhos tintos menos estruturados, sem barrica, com mais fruta, então mais leve, que vai combinar com um prato que não seja só carne, né? Mas tudo, sabe assim, é questão também de testar, né? A pessoa se permitir, mas ela tem que lembrar que a estrutura do vinho não pode passar por cima do prato. Né, do que o prato. E também o prato não pode passar por cima do vinho. Porque o ideal é que quando você coloque o alimento na boca, você pegue a sua taça, tome o vinho e você consiga perceber um conjunto de sensações, você está me entendendo? E não que um matou o outro. Essa referência É uma alquimia, não? É uma alquimia, alquimia. exatamente. E a maioria das harmonizações, elas são mais tranquilas quando tem similaridade, né? Tanto do peso do vinho com o peso do prato, a delicadeza do vinho com a delicadeza do prato. Como tudo na vida, equilíbrio. Como tudo na vida, equilíbrio, exatamente. E a questão da cor, que serve como base, a gente amplia um pouco, né? Porque hoje em dia tem tanto vegetariano, tem tanto vegano, tem tanta gente que não come carne. Aí a pessoa vai dizer, puxa, nunca vou tomar um vinho tinto porque que não como combina carne. com milho e vagem. Né? Milho e vagem com vinho não fica bom. Então, o que a gente fala? Harmonize por cores, sim. Né? Então a gente fala primeiro assim, passo, né? Primeiro passo. Para o iniciante é uma boa regrinha, seguir pelas cores. Alimentos de cores brancas, de cores claras, vinhos brancos. Alimentos de cores vermelhas, cores escuras, vinhos tintos. Então você já ampliou um pouquinho. Se você pensar numa massa, se você pensar num risoto, são alimentos neutros, né? O que determina a harmonização de uma massa? O molho. Então, uma massa com molho 4 queijos vai muito melhor com vinho branco do que com tinto, porque é um molho claro, mesmo que tenha parmesão no teu molho, né? Ao contrário, uma massa com molho de tomate, ela já vai pedir um vinho tinto. Então, já dá para ter Já dá para ter um norte para acertar e ter uma experiência melhor. Sem dúvida. Que no final a proposta é essa, né? Sim. Que você consiga ter uma boa experiência do vinho e também com o alimento. Do alimento. E em relação a servir o vinho, daí vamos pedir, né, para Sandra fazer as honras da tarte. Vai deixar todo mundo com inveja. Nossa, olha só. Então, como hoje o papo era só de mulheres, eu trouxe um vinho elaborado por mulher. Olha só! Eu trouxe um vinho... Aparece aqui na câmera? Eu tô no ângulo certo? Olha aqui. Como assim um vinho elaborado por mulheres? Então, mas tem um rapaz aqui, Sandra. A gente quer a remoção desse... porque ele tá sentadinho aqui, tipo, deixa as moças que trabalham. Esse é um vinho alentejano, que daí no rótulo aqui tá representando um pouco do regional, né? Enfim. Mas quem elabora ele é a Sônia Martins, que é uma enóloga portuguesa. Ela é natural da Bairrada, mas ela trabalha numa vinícola no Dão, a Lusovini, e ela já foi eleita 2 vezes a melhor enóloga de Portugal. Então, uma pessoa que vive o vinho dia a dia, apaixonada por isso, e fiz questão de trazer um vinho dela, então, para a gente conhecer, e um vinho do Alentejo, que é uma região de Portugal que está muito em voga, em alta, por terem vinhos mais frutados, mais fáceis de tomar. Como a gente não tem uma comida, né? Não é o horário do almoço aqui. Então, um vinho que para a gente continuar batendo papo e apreciando. O universo dos vinhos era mais masculino e as mulheres estão entrando agora, a gente está tomando conta dele ou não? Ele sempre foi meio equilibrado, era mais masculino, não, né? Sempre foi masculino. Eu acho que ainda é masculino. Ainda é um ambiente masculino. As mulheres estão dando passinho para mostrar a sua importância. Tem várias pesquisas que falam que a mulher ela é mais cuidadosa na hora da escolha do vinho, ela presta mais atenção ao que está comprando e principalmente o que está tomando,
né? Homem às vezes abre e bebe por beber, a mulher não, a mulher quer perceber melhor o vinho, os aromas, pensar na harmonização, o que servir. Então a gente tem uma sensibilidade a mais em termos de degustação, em termos de harmonização, e a mulher vai conquistando esse espaço também. Eu acho que assim, tem muitos homens que ainda estão na famosa, naquilo que você fala, né? A Sandra tem uma frase que eu acho muito legal, que é não beba rótulo, beba vinho. Isso. Ótimo. E os eu vou abrindo, homens, tá, meninas? acho que tem muito homem que ainda bebe muito rótulo. Vai Sim, pelo rótulo. Vai pelo rótulo. Mas Entendeu? deixa eu contar uma coisinha para vocês. Em evento, o que a gente percebe? Em evento, né? Casamentos, eventos corporativos. Quando o rótulo é mais famoso no sentido de... Ele está internalizado. Vamos citar um DV Catena da vida, sabe? Assim, aqueles rótulos internalizados, a gente percebe que o consumo aumenta, que ele é maior. E às vezes tem rótulos assim maravilhosos de valores agregado E de qualidade muito melhor. De qualidade muito melhor, porque sempre o cliente vem e conta a história. Dificilmente, o bonito do evento é que eles trazem a história. Não, Silvia, nós escolhemos esse vinho por tal coisa, conta a história do vinho. E daí você percebe o valor daquele vinho, mas às vezes não tem tanta saída, porque aquele público não percebeu esse valor que às vezes só existe no rótulo. Que coisa, né? Perder de tomar um bom vinho. Eu acho que vinho bom é aquele que você bebe e gosta, né? Acho que tudo bem você conhecer um determinado rótulo, mas a gente tem que ser curiosa, né? E a mulher é mais curiosa do que o homem nesse ponto. Era isso até que eu ia Ela tá dizer. mais aberta. Tem muitas que bem isso. Eu não entendo muito. O que você... Então, são mais abertas a perguntar. Quer que eu coloque a taça aqui? Peraí, Sandra, quanto que se coloca de vinho quando se serve... Já dá umas aulinhas de etiqueta pro povo do vinho aqui. Tá, então assim, num restaurante, por exemplo, a pessoa que escolhe o vinho, ela tá ofertando o vinho para os demais. Tá. Então, na verdade, ela é a primeira a provar. Então, a gente coloca sempre um pouquinho na taça para o anfitrião provar. E depois, na sequência, assim que ela degustar e disser ok, eu sirvo os demais convidados que estão à mesa. Tá, então Tá? Você foi anfitriã. Eu fui anfitriã, eu vou provar. Gente, isso não vai dar boa. Vai dar ótimo. Vai todo mundo sair com o rosto vermelhinho, corado, né? Bom que tonifica. Delícia. Sandra, mas esse movimento, falando de comportamento, você sempre vai aceitar... Quando que o anfitrião vai falar não? Não é uma atitude muito arrogante, muito snob, servir o vinho, você provar e eu virar e falar, não era isso. Eu não entendo. Qual que é a lógica desse comportamento, de onde ele veio? Mas aí você não devolve o vinho porque você não gostou. Você pode devolver o vinho se ele estiver estragado. Tá. Né? Então é isso. Então, se você botou na taça, por algum motivo tá vinagrado, tem uma cor que tá opaca, turva, ou algo assim, pudesse te dizer que aquele vinho tá com algum problema, aí você vai chamar alguém do restaurante, vai dizer, você pode, por favor, provar, porque eu acho que não tá legal. Você botar na boca e dizer não gostei, não tem essa... Aí não faz parte da etiqueta, é outro problema. Mas essa situação dele tá com algum problema, isso também é muito raro. É raro. É que depende da conservação do vinho, se ele estava num local adequado. Você aprovou, Silvia? Eu posso... Super aprovado. Eu sou bem louca disso. Deixa eu facilitar aqui, amiga. Então, a conservação do vinho, né, é que vai, às vezes, causar esses defeitos, né? E como que esse vinho deve ser conservado, Jorge? Aí também depende do vinho, mas vamos falar de um vinho tinto, que é o que ela está servindo. Que a Sandra trouxe para nós. Você reparou que ele tem uma vedação com rolha, certo? Tá. Então, os vinhos que têm rolha, e eles devem ser armazenados deitados num lugar fresco, com pouca iluminação, certo? E que não tenha trepidação, assim, que a garrafa não fique... Ele tem que ficar quietinho. Por exemplo, se a pessoa não tem uma adega em casa, é aquele vinho que você pode colocar dentro do closet, guardado no armário ali, deitadinho, escuro. É isso? Numa vida, num lugar dia fresco, sim. Isso. O lugar mais fresco da sua casa. Qual que é o objetivo? Manter o contato do líquido com a rolha. Porque a rolha tem porosidades, e se ela não tiver esse contato com o líquido, ela também resseca.
E aí começa a ver os problemas, ou de oxidação do vinho, ou então, se a rolha estragar, ela vai passar para o vinho, o líquido ali, também um cheiro ruim, né? Ela pode, o famoso aquele bouchonnet, que é um defeito grande, que o vinho fica com um cheiro horrível, assim, super desagradável. Gosto de rolha. Então, Entendeu? um dos maiores problemas é a armazenação. Quando dá problema é porque ele não foi bem armazenado. Isso. E para os brancos, daí, qual seria o armazenamento? Via de regra é igual, brancos e tintos. A questão é que o vinho branco ele tende a envelhecer mais rápido. Ele é mais sensível ao envelhecimento. Então, o que a gente sempre fala é importante olhar a safra que vem no rótulo. Tá. Nesse caso aqui Vamos é lá? um Pode. tinto 2021. Então, Tá. é um vinho que já tem 3 anos, né? Um vinho tinto, geralmente, ele vai evoluir bem em 6, 7 anos. Tem um prazo máximo para esse vinho? Não. Aí, por isso que a conservação é tão importante. Se ele for muito bem conservado, pode ser que ele dure mais tempo. Agora, se ele ficar de pé num lugar quente, de maneira incorreta, ele pode durar muito menos. Né? Então, sempre... Oscilação de temperatura, A oscilação né? de temperatura de manhã tá Sol, frio, daí bateu o sol, daí, né? Isso acelera o envelhecimento. E vinhos brancos, a gente fala em média 4 anos a contar dessa safra. Né? Então, por que 4 anos? Para você aproveitar todo o frescor, a jovialidade que o vinho branco tem. Ah, mas tem vinho branco que dura 15 anos? Tem. Mas são alguns, são raros, são caros, não são a maioria dos vinhos que a gente acaba tendo acesso. Certo. A gente falou ali do anfitrião, né? Que você serve, o anfitrião você serve um pouquinho, aí a gente falou ali mais ou menos o quê? E o Uns 2 anfitrião, dedinhos, né? O anfitrião precisa receber um pouquinho Gente, mais. mas a anfitriã, depois ela tem que descer uma escadaria, não sei como que ela vai fazer. Mas vai dar fazer certo. um brinde, Vamos, então, primeiro né? vamos fazer um brinde. Vamos fazer um fazer um brinde brinde. às mulheres do vinho, né? mulheres, E as isso amigas aí, do e as vinho amigas também. do vinho, Eu quero dizer exato. amigas. Ao vinho que isso nos aí. uniu e nos trouxe até aqui. E que nos permaneçam Assim. unidas. E quando você serve, é uma delícia esse vinho, hein? A Sandra também não, ela não ajudou. Não tem erro, né? Não ajudou. Você. E quanto se serve na taça o vinho tinto? A gente fala no máximo, vinho branco, vinho tinto e rosé, no máximo 1/3 do volume dessa taça. 1/3. 1/3, mas é no máximo, pode Tá. ser menos. Né? Mas não mais. Não mais, porque se eu chegar aqui meia taça, primeiro que vai ser difícil da pessoa manipular a taça, não vai conseguir agitar para sentir o aroma. E em se tratando de branco e rosé, que é para servir frio, o vinho vai esquentar, né? E aí, imagina num evento, você botou meia taça para todo mundo, a pessoa não toma, daqui a pouco tá todo mundo abandonando a taça porque o vinho tá quente. É o que acontece muito nos eventos, né? O nível de desperdício da bebida é muito grande. Porque ela é mal servida. Ela é mal servida. Ela é mal servida. Às vezes por erro de temperatura, né? Porque as pessoas ainda acreditam que vinho se bebe a temperatura ambiente, e não é, porque Nenhum o ambiente... deles se bebe em temperatura ambiente, todos você tem que dar uma refrigerada. Porque o ambiente lá de fora não é o mesmo daqui de dentro, né? Então a gente que é o ambiente, O que é o ambiente? O vinho estava na adega ou não? Né? Então, se você tem realmente o vinho dentro da adega, onde você regulou a temperatura, você pegou ele, um vinho tinto de 14 graus e serviu, tá tudo certo. Agora, o ambiente do depósito do evento pode não ser a temperatura correta. Então, né? Quando inventaram o ambiente. Quando começaram a usar esse termo, né, de temperatura ambiente, estavam se referindo à temperatura europeia, né? E porões de pedra, onde o vinho ficava armazenado. Eles nem tinham referência de outros ambientes. Era um ambiente que existia. Mas mas aí a subterrâneo... gente está falando de quantos... De quanto? A gente está falando de quê? De 20 graus? Não, menos. Vinho tinto de 14 a 18 no máximo. máximo. Friozinho, 14 friozinho. 14 a 18. E branco e rosé menos ainda, de 8 a 12 graus no máximo. Certo. Então, eu sempre falo assim, encosta a mão de vocês na taça, as costas da mão, você vai ver que ele tá fresco. Que ele tá... Né? Então, se eu pegar uma garrafa de vinho, tocar nela e sentir que ela tá fresca, ok, eu posso abrir. Agora, se eu
passei no supermercado, numa loja de vinho, comprei o vinho agora, talvez eu tenha que botar ele na porta da geladeira uns 10, 15 minutos para chegar nessa temperatura. Nessa Né? temperatura. Então é sempre pecar por refrescar ele demais do que servir quente, para não ressaltar o álcool, para ele não ficar desagradável. E hoje, qual a leitura que vocês fazem, assim, do público comum que vai no supermercado comprar o vinho ou que quer aprender a consumir o vinho? Quais são os erros mais comuns desse consumidor? Porque quando você vai aprendendo, daí você já vai com um olhar mais treinado, né? Você Acho já... que a pessoa que fica presa sempre à mesma, mesmo rótulo. ao mesmo rótulo, ou rótulo. a mesma região, ou o mesmo estilo. Eu posso falar por Mesma experiência própria, tá? O meu marido, ele tem um gosto particular. Antes de eu começar a estudar vinho, era ele que escolhia os vinhos, que ia comprar o vinho na loja ou no mercado, e era sempre os mesmos, ou Malbec ou Cabernet Sauvignon, porque é o gosto dele. E ele tem preferência por vinhos argentinos e chilenos. Então, eu não conseguia experimentar outras coisas, porque era o que ele trazia. Aí, como eu comecei a frequentar, né, uma série de eventos, de degustação, e tudo, fui experimentando outros vinhos, eu falei, nossa, mas né, tem tanta coisa. Por que eu tô perdendo tempo tomando os mesmos vinhos? Já isso está gravado. Mas olha, Eu também pensei sobre isso, não mostra pra ele. Não, mas ele sabe, eu falo isso pra ele. Perdi Mas agora você muito entregou tempo. publicamente. E aí, eu comecei a fazer as minhas compras de vinho, sabe? E aí, o que acontece? Chega no fim de semana, né? Eu falo assim, olha, eu vou abrir uma garrafa de vinho. Você quer experimentar? Daí ele, que vinho que é? Né? Aí ele fica meio, sabe, assim, não sei. Aí, às vezes, não, olha, é só um pouquinho, toma da minha taça mesmo, né? Toma só um pouquinho. E eu consegui, sabe, progressivamente ir fazendo ele amadurecer esse gosto, né? E hoje ele já experimenta vinhos comigo do mundo inteiro. E gosta. E gosta. Esse é o principal, tem né? uns que ele não gosta. Sim, ele claro. tem o direito Faz de não parte, gostar. lógico. Faz parte. Lógico. Mas como é que ele vai saber se ele não experimenta? Então esse é o problema do consumidor. Ele não quer arriscar. Ele Exatamente. não quer... Ele E fica aí, preso aos rótulos tradicionais ou ao ambiente que ele conhece. Isso. E aí, se for um pouco mais caro, piorou, né? Tipo, não, cara, eu não vou pagar mais caro nesse que eu não conheço e esse aqui tá mais barato e eu já sei que é bom. Aí, vai naquele sempre. Vai naquele 100. A gente consegue dizer que a partir de X valor, a gente já está falando de um outro perfil de vinho ou não? Complicado, né? É complicado? Se a gente for falar até de polêmico? vinho brasileiro, é pior ainda, porque Por o vinho quê? brasileiro tem um custo maior, né? Então ele você nunca vai ter um vinho. Nunca, talvez seja uma palavra até ruim. Meio forte, né? De falar, mas é muito difícil ter um vinho brasileiro de excelente qualidade, assim, muito barato. É difícil, porque a gente sabe que o custo do vinho brasileiro acaba sendo... Muitas delas são vinícolas pequenas, que têm produções pequenas, para isso também acaba aumentando o custo, mas são excelentes. Aí as pessoas falam, não, o vinho brasileiro é muito caro, pelo preço do vinho brasileiro eu compro o nosso argentino famoso lá e sobra troco. De quanto que a gente está falando, Lu? O que é um vinho brasileiro caro? Me dá um número. Ai, Sandra, me corrija se eu estiver errado, mas tipo... Não, assim, é que tem vinho nacional hoje de 250, 300, Sim, 400, mais, 500, o preço que você imaginar tem vinícola produzindo. Agora, eu acho assim, ó, a partir de uns 100, 120 reais, você já começa a pegar Você já está alguns num rótulos mais rótulo mais elaborado. interessantes. Isso, para menos de 100 reais, não é que não sejam bons, mas vai ser mais difícil até mesmo de achar. Porque... Mas isso também, gente, acho que também a gente... em tudo na vida, né? Sim. Se existe um valor, é porque existe uma pesquisa, existe um insumo melhor, porque existe um cuidado, posicionamento de mercado, um posicionamento, né? O preço não é ruim, o preço ele só posiciona, né? Isso. Para isso que Isso serve aí. o... E também, se for muito barato, também tem preconceito. Cara, tá muito barato, não deve ser bom. Também tem isso. Tem isso. Mas Entendeu? vai ter vinho barato bom?
Silêncio na mesa. Não tem. É que o que é bom pra mim pode não ser pra você. E também o que é caro pra mim pode não ser pra você também. Isso Então, é relativo. É muito relativo. Muito relativo. É que é difícil mensurar, porque a gente tá falando de um prazer de consumo. Né? Eu acho que o vinho é prazer de consumo. Então, o quanto que você gasta? Às vezes você vai comprar alguma coisa e fala, R$100 uma roupa. Tá bom, R$100 um vinho. Não, legal, eu compro. Então, é o que cada um dá de importância, né? Então, eu sempre digo assim, vinho bom é aquele que você bebe, gosta e pode comprar de novo, se for o caso, né? Então, assim, não tem como mensurar. E um vinho de 100 para um vinho de 1.000... Talvez você degustando, você nem acha essa diferença 10 vezes. Ele não é 10 vezes melhor. Isso aí vai depender também do conhecimento da pessoa. Isso sabe? É um grande ponto, né? Tipo, como é que tá o nível de amadurecimento do teu paladar. Você vai abrir 2 vinhos, a pessoa vai provar e dizer, tá, legal, gostei, custa 1.000. Nossa, nunca pagaria. Né? Então tem isso, vinho é... Você tem que perceber o valor. Tem que perceber o valor. Por isso o que eu comentei lá no início. É a história, é o produtor, é a tradição, é a origem. Então tem uma série de pontos que vão agregando valor para que ele custe 1.000 e o outro... Você tem que entender que assim, né? Tem vinícolas que são tão pequenas, o trabalho é tão artesanal, sabe assim, e às vezes determinados rótulos levam tanto tempo para chegar no mercado, não é ele veio aqui, prensou a uva, extraiu o caldo, fermentou, engarrafou e já amanhã está na prateleira. Não, tem alguns que levam 3, 5 anos para chegar no mercado. Isso tudo vai agregando preço. Sim, imagina um produto que você tem que ficar 3, 4 anos para pôr no mercado. Sim, para você ter retorno ali. Numa época que tudo tem 58 segundos. E quanto menor a produção, mais exclusivo vai ficar esse rótulo, você está me entendendo? Aí, como que nem eu falei também do trabalho manual, artesanal, tem algumas vinícolas que mecanizam, né, e conseguem baratear o custo pela uma enorme produção. Então, tudo isso a pessoa tem que entender quando leva em conta o preço. Na verdade, quando ela começa a aprender a tomar vinho, ela também tem que aprender, ela também tem que conhecer um outro caminho, que é de como esse vinho é feito, da onde ele sai, para onde ele vai. A gente bebe história, né? A gente não bebe vinho, a gente bebe muito mais. Dentro da garrafa tem muita coisa. Eu sempre digo assim, plantou a uva, demora 4 anos, plantou a parreira, demora 4 anos para produzir o primeiro fruto. E logo nas primeiras produções, a uva não tem aquela qualidade tão boa. Então, ele tem que esperar 8, 10, 12, 15 anos para começar a ter um fruto melhor. Então, não é imediatismo mesmo. É tradição, é uma história paixão. De vida do produtor. Do produtor. E às vezes tem produtor que até lança o vinho, né? Esse rótulo específico um pouco mais cedo, porque precisa. Porque tem boleto para pagar. Sim, no final do dia, às vezes, todo mundo tem boleto. Não é que o vinho esteja ruim, mas ele ainda precisava de um tempinho para dar aquela amadurecida. Aí a gente vai lá, prova, não gostei desse vinho. E uma dessa realmente nem estava tão bom mesmo, mas não significa que ele precisava dar uma descansadinha mais na garrafa, mas a pessoa precisa rentabilizar. Inclusive, grandes rótulos assim das vinícolas, eles não são produzidos todos os anos, que nem justamente pelo que a Lu está falando. Às vezes ele tem um rótulo mais comercial, que é o que paga a conta. Que é o que paga a conta. Isso mesmo. E tem um ícone que é produzido só nas melhores safras, você está me entendendo? Porque realmente a qualidade estava excepcional. Menos garrafas. E aí menos garrafas. Então, aí está aí a diferença também, às vezes, dentro de uma mesma vinícola, porque que tem um vinho mais em conta e outro mais caro. Um outro mais caro. E quando, por exemplo, se a pessoa quer... ir por esses novos caminhos de testar. Quando ele chega numa adega, quando ele chega num supermercado, porque hoje os supermercados democratizaram muito o mercado dos vinhos, né? Ficou muito próximo, né? Tanto que alguns mercados usam como estratégia, você entra, você já está dentro da área do vinho, né? O que se deve observar?
chego num primeiro momento, o que eu olho? O tipo da uva, a safra, eu pego uma garrafa, o que eu tenho que observar nessa garrafa? Não, eu acho que primeiro, se você se identifica... Olhar da Georgia. Gente, a Georgia fez o marido mudar o gosto do vinho. Digamos que se a pessoa está começando, talvez ela ter a referência de um nome de uva já ajuda. Já ajuda. Que nem ele falou, o meu marido gostava da uva Cabernet Sauvignon. Então, já sei que isso é uma uva, então eu já vou procurar. Adorei. Gente, Cabernet Sauvignon é uma uva. Primeira lição do dia é que Cabernet... O ideal é a pessoa saber. Então, gosta de Cabernet Sauvignon, onde produz os melhores Cabernet Sauvignon, entendeu? Então, vou comprar um Cabernet Sauvignon dessa região. Provavelmente vai ser um bom vinho. Se você comparasse e comprasse um Cabernet Sauvignon de uma outra região que não tem tradição, né? Talvez o vinho não esteja ainda, tanto, né? Sabe, tão pronto, e não vai ter o mesmo sabor do outro, né? Eu acho que assim, a primeira coisa, claro, saber a uva é uma posição, né? O país, eu quero provar um vinho português, eu quero provar um vinho... Porque Portugal, por exemplo, a gente não tem o nome da uva no rótulo. Não. E a gente compra por ele ser português. Sim. Eu compro por ser do Alentejo, do Douro, do da região mesmo. Porque os europeus valorizam muito mais a região do que a própria uva. E a maioria dos vinhos portugueses, eles são misturas de várias uvas. E o fato de ser mistura de uva não indica que o vinho seja ruim. Porque nenhuma. Tinha gente que falava, tinha muito preconceito da mistura da uva, né? Eu não gosto de blend, porque é uma mistura, gente. Blend é como se fosse foi o que sobrou e você fez um blend. Tem regiões famosíssimas que, né, por exemplo, Bordeaux, só tem blend. Me entendeu? E por que o blend é importante? Porque as uvas têm características diferentes e quando você as combina... Você equilibra o vinho, sabe? Uma uva tem mais acidez, outra tem mais estrutura. Então, aí você consegue um casamento perfeito. Claro que nem toda uva combina com todas, né? Mas é uma forma de entregar um vinho mais harmonioso. E o sentido inverso mesmo, é o melhor de cada uva, entendeu? Não o que restou de ruim, muito pelo contrário. É o melhor de cada uma que realmente vai... Bem isso, vai casar ali, vai... Tem uma explosão de sabores, assim. E aromas, né? Então, a gente está falando da uva. É importante você saber. Da origem. Porque durante um tempo no Brasil, para o público leigo, o Cabernet Sauvignon era a garantia que era algo ok. Não, pega Cabernet Sauvignon que... mas se a pessoa nunca tomou vinho, ela vai começar pela Cabernet Sauvignon, ela vai deixar de tomar vinho. Por quê? Porque é uma uva. Eu aprendi a tomar vinho com Cabernet. Você começou sobrevivi. Sobrevivi. Você então tá em outro nível. Em outro nível, Mas é porque é uma uva que tem mais estrutura, tem mais tanino, amarra mais a boca, as pessoas nem sempre gostam, dependendo da origem, vai ter uma acidez mais evidente. Então, para quem não está acostumado, botou um Cabernet na boca, vai dizer, nossa, detestei. Agora, você pega um Pinot Noir, você pega um Gamay, você pega mesmo um Syrah, que é mais aromático, é mais fácil das pessoas se identificarem. O mesmo a Merlot, a Merlot, que aqui no Brasil... queridinha aí do sul do Brasil. É verdade. Quais são as grandes vinícolas hoje do Brasil? Tem tantas. Mas essa pergunta foi difícil. Foi difícil. Porque a gente pode até ser... Pode não, vai ser injusta. Vai ser injusta, mas sim tem algumas. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, assim, então... Não, eu acho que o legal do Brasil é ver como novas áreas estão sendo descobertas, né? Porque até, sei lá, década de 90 só se falava em Serra Gaúcha, né? Hoje você fala em vinho da Campanha Gaúcha, você fala vinho de Santa Catarina mesmo, que tinha tradição de vinho de mesa, produzindo vinhos finos ali na região de São Joaquim. Então, e não só, né? O Paraná aqui mesmo. Explica a diferença de vinhos de mesa e vinhos finos. O vinho de mesa é o conhecido por vinho de garrafão. O garrafão. Né? O garrafão, que é feito de uva americana, que são uvas mais simples, né? Eu posso ter um vinho de garrafão muito gostoso,
É questão de paladar. Não mas é a vinho para característica fazer sagu, né? É o vinho de fazer sagu. É o vinho de fazer sagu. Porque a característica da uva é essa, né? Então, sangue de boa. Sangue de boa. Quem nunca tomou que atire a primeira rolha. É. A primeira rolha. Que atire a primeira rolha que nunca tomou um sangue de boa. Então, esses vinhos de uvas americanas, eles são mais simples mesmo pela característica. Esses são chamados vinhos de mesa. E são vinhos de consumo jovem. Então, vinho para tomar no mesmo ano de produção, talvez um ano a mais. No né? ano do que fabrica tem que ser consumido. É a mesma uva que faz o suco de uva. Né? A mesma variedade. Os vinhos finos são os vinhos feitos com uvas de descendência europeia. Então, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, que são uvas que vieram da Europa e são plantadas no mundo inteiro. Mas aí a gente chama de vinho fino ou viníferas europeias, como queira. Então, dão vinhos mais delicados, que não tem o aroma da uva, né? Não é aquela característica de ter... eu tô comendo a uva e tomando vinho é igual. Não. Aqui você tem nuances mais delicadas, vinhos mais interessantes, né? Mais ricos de complexidade, de sabor. Entendi. Eu perdi o fio da meada, que a gente, na verdade, perguntou uma outra coisa e você... Da uva americana. Das diferenças da uva. Você estava perguntando sobre as vinícolas do Brasil. As vinícolas, assim, quais... Então, vamos mudar um pouquinho a pergunta. Quais os grandes nomes de vinícolas brasileiras hoje? Não as melhores, mas os nomes, assim, os top of minds que a gente lembra aí. Do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, questão de nome, as mais conhecidas é a Francione, a Vila Francione, a Teira, que fica em Bom Retiro, mas ali E no Rio Grande do Sul, Sandra? A gente tem as tradicionais, Miolo, Valduga, Dom Laurindo, Lídio Carraro, a gente tem Angeben, tem Pedrucci, Alma Única, Pisato. Que é de mulheres também. A Pisato são duas irmãs, né? A Pisato, né? Tem o irmão também. É? Ah, tá. Mas são duas contra um. Sim. É que eu só conhecia elas. Já estão ganhando. E espumante, a Cavigás. Então, a Cavigás tá num momento, né, de felicidade extrema, né? Porque tá um rótulo super... É difícil, assim, tem muita. Que a gente vai esquecer alguém vai dizer, puxa, você não falou. Mas é mesmo quando a gente faz uma Máximo correção. Família Beber. Mas temos grandes vinícolas e rótulos... Produzindo vinhos espetaculares. Isso, espetaculares. Eu acho assim, vale a pena provar vinhos também fora da Serra Gaúcha, né? Então, assim, que nem eu falei, Campanha, Santa Catarina, aqui no Paraná, mas né? Toda a produção... Tem Legado. Eu ia falar isso. No Paraná, quem que a gente tem hoje? A Vinícola Legado, que família é Fardo, Franco Italiano, a família Fardo em Quatro Barras, Araucária, tem o Colinas de Pedra, que é espumante, em Piraquara, que é só espumante. Ele não produz, é só espumante. Ele não produz, vem da Cavegás e ele só finaliza o processo. Mas enfim, seriam essas 5 as mais importantes para vinhos finos, né? Entendi. Depois no interior do Paraná tem a RH, que também produz espumantes, método champenoise bem legais. Acho que as principais são essas. Mas tem. Mas temos vastas opções. Tem. Muita... E de excelente qualidade, e né? está surgindo vinícolas em áreas que antes não Então, é isso que eu ia falar. né? Mas toda a produção brasileira, ela tá mais aqui pro sul, né? Sim. Vamos dizer, a maior quantidade. Mas como eu estou te explicando, surgiram vinícolas em lugares que, vamos dizer, antigamente seriam improváveis, porque estão fora da faixa, né? Assim, Centro-Oeste... né? A gente pega ali, mesmo Sudeste, São Paulo, interior de Minas, Goiás, a gente tá falando de Vale de São Francisco, Pernambuco, Bahia. Então, assim, a gente tem hoje vitivinicultura em 10 estados brasileiros, pelo menos. Né? E aí, quando pega Centro-Oeste ali, Sul de Minas também, a gente tá falando principalmente da uva Syrah. Né? Então tem muita novidade, tem muita gente investindo, tem muito vinho para provar.
Por isso que a gente bebe. Vai embora. É bem isso. Hoje não tem muito, vamos começar agora, Vamos porque agora. tem muito. E essa é uma tendência, esses que eles falam vinhos veganos, vinhos naturais, o que é isso? Como é isso? Biodinâmicos, tem Biodinâmico. tantos Isso. termos. Tem tantos termos. Ó, é vegano, orgânico, biodinâmico. Tem para todos os gostos. Então, A por enóloga favor, ali o que são Não, é que, assim, esses vinhos? O vinho vegano, assim, na produção do vinho, existem alguns momentos, principalmente de clarificação, de estabilização, que tem alguns agregados no processo, né? Quando diz que o vinho é vegano, ele não usou nada de origem animal para fazer essa filtração, essa estabilização. Bentonite, caseinato. Você já ouviu falar que antigamente se usava clara de ovo? Então, eu achava que clare- isso era uma lenda. Não, é real. Então, só que hoje a gente usa de outra forma, em pó, não ela no formato que, né, não vai bater a clara ali para botar no vinho. Então, não se pode usar nada de origem animal. Daí ele vem no rótulo selo vegano. Tá? Entendi. Qualquer vinho que não usa nenhuma matéria filtrante, derivado de ostra, de casca de marisco, de ostra, de ovo, nada disso, põe no rótulo vegano. Aí nós temos o vinho orgânico, que é o vinho feito com uvas sem uso de agroquímicos. Então não pode usar nada de agroquímico na plantação. Lá na hora da No mexer na terra. plantio, mexer na terra, nada disso. Né, pensando em adubos, venenos. Só que isso é bem complexo, né? Exige um cuidado. Um cuidado, ainda mais muito falando maior. porque E tem eu cresci com certificações. meu pai plantando, colocando parreiras em casa. E era muito comum, assim, não é um negócio fácil. Não né? Que nasceu e é um negócio Tem difícil. muitas pragas, Muito, né? Então, Então você falar de uma produção que não... Tanto é que tem países e regiões que isso é mais fácil do que em outras, né? Regiões que não chove tanto, né? Que não tem uma umidade alta, é possível controlar melhor. Mas o orgânico, então, é sem agroquímico no plantio da uva, na produção. O biodinâmico é um orgânico aperfeiçoado, né? Por quê? Porque aí ele já obedece às fases da lua. Sabe aquela questão de antigamente? Gente, já achei Não uma coisa vamos meio cortar o sagrada. cabelo, Isso, eu tô né? achando uma coisa meio sagrado feminino. Na fase Acho que a tudo gente isso. Não pode podar nada. não pode depois podar da na lua errada, não isso. pode fazer nenhum tratamento que isso. não seja de natureza, né, biológica. Isso, então, tudo para você poder usufruir o máximo que a planta pode dar naquele local. Orgânico, biodinâmico. O que mais? Aí tem os vinhos naturais, que Agora já nem... o vinho Já natural... perdi a nomenclatura lá. A gente fala bons, biodinâmico, orgânico, naturais e sustentáveis. Nossa. Então, os naturais... Os naturais é o que tenta interferir, está mais ligado, na verdade, à produção do vinho, na elaboração, que você não usa levedura selecionada, você não põe conservante, você deixa o vinho desenvolver como o meu bisavô fazia lá, esmagava a uva e deixava a coisa Aquela rolar. fermentação espontânea. A fermentação espontânea, entendeu? sem controle, na verdade. Que tem coisas muito boas e tem coisas muito ruins. A verdade é essa. Os naturais, cada garrafa é uma descoberta. Então eles ficam nos extremos. Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Porque acho que sim, porque ele perdeu o controle, né? Então, tem a parte do controle. Ele vai controlar, mas ele não vai poder interferir, digamos assim. Ele vai acompanhar o processo da fermentação, mas se parou de fermentar, o que ele vai fazer? Botar mais uva ali para ver se volta a fermentar. Ele não vai poder botar uma levedura específica para que aquilo aconteça, né? Então, o natural. E o sustentável é o que tenta fazer tudo da melhor maneira possível. Sem agredir o meio ambiente. Sem agredir o meio ambiente, né? Sem usar nenhum por exemplo, defensivo. E usando energia cósmica. alternativa. Mais ou menos Se preocupa até com a
com embalagem, com, sabe? Tem tudo a questão, a garrafa reciclada, o rótulo com papel reciclado, a tinta. Então, assim... É toda uma cadeia. Toda uma cadeia. Um exemplo de uma que eu fui, que é bem conhecida e conheci agora, assim, é a Garzon, que é totalmente sustentável, porque ela produz até a própria energia, tudo ali é sustentável. Então... É um grande exemplo, assim, de sustentabilidade. Agora, de vinhos orgânicos, essas coisas, acho que não sei se tem. Eu tô nos degraus mais de baixo ainda. Tem muito que beber para chegar nesse nível de evolução. Por isso que a gente tem que provar, né? Porque tem tanta coisa. Eu acho que, assim, para quem gosta de vinho, mais do que provar, se puder viajar, visitar uma vinícola, conhecer realmente a produção, entender como isso tudo, essa cadeia funciona, você vai passar a respeitar muito mais o produtor, o vinho, vai entender essa paixão, porque vinho é paixão. Sim. Não tem outra, né? Vinho... Você tem que se apaixonar. E é bem fácil. É bem fácil. Não é uma tarefa. Não é muito difícil. Não. Qual que é o truque para gente... para você ter uma melhor experiência com o vinho? Põe ele para gelar. O uso do decanter é necessário? Quando que a gente usa o decanter? Aí. Eu não sei vocês, mas eu sou uma que menos uso decanter. É difícil. Em casa também o que eu uso faço? muito pouco. Se eu vejo que é um vinho que... Putz, esse vinho é... Quando que ele precisa do decanter? Geralmente é um vinho mais potente, digamos assim. Que você já vê até pela garrafa ali, que ele já tem mais tempo e tal, que já é, né, que pede mesmo mais um tempo para respirar, né, dá liberdade para ele. O que é esse respirar do vinho, essa liberdade? É fazer ele oxigenar mesmo, exatamente. Então, tipo, eu não ponho decanter, mas eu abro, eu abro um tempo antes de servir. Se eu tô cozinhando, então eu deixo ele aberto lá, eu brinco assim, deixar ele respirar um pouquinho aí, tal, né, dar uma oxigenada depois. E se a gente provar, no primeiro momento, vai ser um vinho. E se você provar daqui a pouco ali, daí uma hora, ele vai estar mais agradável, vai estar menos, numa maneira fácil, menos difícil de engolir, vamos assim dizer. Por ele ser um vinho mais encorpado, mais pesado. Daqui a um tempo ele, até na taça mesmo, fala, nossa, ele evoluiu, a gente fala, ele tá mais gostoso. Ele tá mais gostoso. Simples falando, assim, ele tá mais fácil. Né, em termos mais técnicos, o que você perguntou do respirar, o vinho tem polifenóis. E quando você abre e cheira de imediato, aquilo vem no seu nariz, né? E você sente como é que eu vou dizer, até um certo desconforto inicial. Mais né? agressivo. Mais agressivo. Entendi. Então, quando você abre antes, a função do decanter é permitir, então, que esses polifenóis evaporem, se libertem e o oxigênio tenha contato com o vinho e faça essa explosão de aromas agradáveis, né? Ressaltarem da taça. Mas, então, por isso que quando a gente serve, a gente vai lá e dá uma giradinha para que sabe, tem essa evaporação, solte os aromas e daí então, quando isso aqui você não vai... é mero... Não é mero charme, não é um charme, é para que ele realmente... Mas daí, até falando nessa questão do charme, e aquelas pessoas, vamos dizer as pessoas, nos filmes, nas novelas, que as pessoas provam o vinho e... É tal uva. Isso é uma lenda, né, gente? Ou não? Depende do nariz, né? Depende do nariz. Nossa, mas é possível. Pessoas com olfato já bem apurado, com bastante treino. Sim. Na verdade, mas muito treino, né? Vamos grifar. Esse nariz tem que estar muito bem trabalhado. Quanto mais exercitar, quanto mais vinho degustar, quanto mais referências você tiver sobre um produto, mais fácil fica. Se eu tomar só esse vinho na vida, alguém botar uma taça ali, eu possivelmente vou dizer, é o vinho português. Mas tem que ser uma identificação mesmo. Né? E muitas vezes é chute mesmo. É possível, mas não é tão comum assim. Mas tem que treinar. Tem que treinar. Tem gente muito boa em degustação, mas não é simples.
Não é assim. Mesmo a gente que está no mundo do vinho o tempo todo, às vezes a gente pega uma taça e a gente vai aqui tá diferente, né? A gente vai por eliminação. Isso não é. Isso não é. É que, a assim, gente vai... determinadas uvas têm alguns aromas característicos, né? Daí então, é fácil por você exemplo, identificar. né, a gente falou antes aqui da Cabernet Sauvignon, né? A Cabernet Sauvignon, ela, dependendo da região que ela foi plantada, ela tem um aroma um pouco esverdeado, assim, né? Entendeu? Mesma coisa também acontece, por exemplo, com a Carmenère. Então, aí às mais vezes, vegetal, né? Mais né? vegetal. Falou esverdeado. O esverdeado. Já penso lá no pimentão. Eu penso no pimentão verde. Porque eu não gosto de pimentão verde. Mas se pra mim, tiver, não gosto você de vai- pimenta. o esverdeado, então, é o vegetal. Tá? E esses dias, isso. E aí, então, se você sente, né, esse aroma, a hora que você está cheirando, você não vai dizer que é um Pinot Noir, você não vai dizer que é um Merlot, Isso. Você vai entendeu? por Você eliminação. vai por pode não eliminação. acertar, mas você já consegue... Não é isso. Já consegue... Você já consegue eliminar. ir indo por um caminho, né? Entendeu? Para mim, particularmente, o que eu acho mais fácil de identificar são as italianas. Quando é uma Montepulciano, quando é um Sangiovese, eu acho elas mais fáceis de... Tipo, Já bebeu mais italiano. Tá se Pode entregando. ser, pode ser. pode ser. Mas eu sinto bastante diferença. Bastante diferença. Mas isso, como diz, você tem que É ter uma prática. experiência, né? Você prática. tem que ter uma prática. E daí, a gente indo para o mercado de eventos, como que a gente orienta os nossos clientes? Porque quando nós falamos de um evento, eu sempre falo assim, a gente está falando de uma gastronomia de autoaceitação, porque assim, só serve em mignon. Sim, porque o mignon tem características mais fáceis de agradar. mais fáceis de agradar, de você controlar a temperatura, de você controlar o ponto e tudo mais. E daí estamos falando de grupos grandes. Mas daí entra a questão do vinho, né? Hoje é uma tradição no Brasil você ter um espumante ou um champanhe sendo servido no casamento, champanhe para públicos treinados, porque tem muita gente que não consegue, né, tomar champanhe, né, pelas características da bebida, acha muito forte. E no caso do vinho, como que a gente orienta esse cliente a tomar uma decisão acertada? Tem que ser um vinho que vai agradar todo mundo também, né? Porque vai, da mesma forma que o mignon tem que agradar a maioria, o vinho também. Então a gente sempre fala assim, um vinho, né? A gente usa um vinho coringa, um vinho de médio corpo, que não seja nem tão leve, nem tão pesado, né? Até porque, dependendo do casamento, do evento, você às vezes tem um serviço de buffet. E a pessoa vai lá e se serve um pouco de tudo. Né? Então você não tem como Eu dizer, gosto não. quando eles misturam tudo junto. Fica tudo juntinho. Porque... A carne, o peixe, tudo Mas juntinho. é que tem que entrar na fila de novo, né? Gente, não vocês têm que aprender. Dependendo do Patrick, tamanho. isso vai dar um corte. Gente, vocês têm que isso. aprender que mesmo sendo buffet, se serve da carne com acompanhamento, volta. Não precisa comer tudo junto ao mesmo Mas tempo. eu falei, Silvia, Vocês depende podem- da Vai ter fila. que enfrentar a fila quantas vezes, É bem né? isso, é bem Depende isso. da Você Evento pode de não novo. é jantar harmonizado, né? Então é diferente. É diferente. Mas você ela tem quer que ver harmonizar a gastronomia, né? Porque o filé não vai harmonizar com o peixe. Quando eles saem, quando eu vejo eles no prato, os três juntinhos ali, eu falo, isso não vai dar boa. Mas se ele tá feliz, Depois já a que culpa é da azeitona da empada, que passou sim, mal. que super fez mal, né? Super faz mal a azeitona na empada. Então mas- teria que ser um rótulo no meio do caminho. Eu acho assim, ó, é legal, é de bom tom receber as pessoas com espumante ou com champanhe, se possível. Depois eu acho que se você está servindo espumante e esse espumante é brute, por exemplo, você pode continuar com ele a noite inteira. E aí, nesse caso, ele substitui a necessidade do vinho branco. Então, você não precisaria ter o espumante, o branco tinto. Você continua servindo um espumante brute a noite inteira e agrega um vinho tinto de médio corpo, um Merlot, um Syrah, que vá realmente fazer o meio de campo ali e que vai bem com a massa, vai bem com a carne, vai bem com a maioria dos alimentos que está sendo servido. Então, se eventualmente a pessoa quer comer só o peixe, ela ainda tem o espumante para acompanhar. Acompanhar. Se ela quiser migrar para carne ou quiser migrar para os pratos mais pesados, ela tem o vinho também. E aí você abrevia a utilização de um rótulo, no caso do branco,
né? E se for o caso, depois lá no final, você põe um vinho do Porto para acompanhar a sobremesa, ou talvez um moscatel espumante pro bolo. Que é uma bebida que todo mundo tem muito preconceito, né? Sim. Porque as pessoas tendem a falar, é moscatel? Moscatel eu não tomo, né? Mas com doce vai bem. Sim. Né? Com doce vai bem. E dependendo dos convidados da tua festa, é capaz de beber mais moscatel do que brute. Você sabe que Sim. em Curitiba, né? a conta que a gente faz para evento hoje, né? Na data de hoje, ainda é 60% moscatel. Claro. Porque é mais fácil, né? Porque você tá na festa, mesmo que você não tenha o hábito, por ser uma bebida leve, adocicada, as pessoas bebem. Tipo, eu nunca bebo na vida, mas hoje eu vou beber uma tacinha. Uma tacinha. E aí vai dar preferência. Bem a sobremesa. Não precisa ter Vai preconceito. Não precisa ter Não. preconceito. Não precisa. Existem- Agora, se for no verão, você pode calcular 1,5 garrafas por pessoa. Sim. Porque vai. Geladinho. É que daí vira que nem suco, né, gente? O suquinho de uva que tava Tipo ali. isso. Pois é. Ele é um perigo, né? Não, ótimo, porque realmente é uma equação difícil, né? Porque você tem que agradar um grande grupo, ao mesmo tempo você percebe o cliente querendo oferecer o melhor dele, né? Dentro do que ele pode, do que ele entende. Só que daí do outro lado você tem essa questão que você precisa ter uma grande aceitação. Não adianta você ter um rótulo tão específico ao ponto de que tenham convidados que não tenham treino social ainda, né, não estão preparados para aquele rótulo, e você veja só, né, a bebida voltando, ou prove e fala, puxa, não gostei. Não é esse o intuito da bebida, né? Nessa hora tem que ser algo que a grande maioria vai gostar. A não ser, claro, que você divida o salão. Aqui você serve um vinho, aqui outro. Nossa. Aqui é a turma do moscatel, aqui é a turma do brute. Não vai. Corte. Eu já vi isso acontecer. Não, gente, eu acho que do universo das bebidas, essa é a pior gafe que um anfitrião pode determinar, pode fazer. Pessoal, eu vou sentar do outro lado. Isso, determinar, não. Naquela mesa vai ser servida, esse aqui é só para mesa tal. É melhor que não tenha, não sirva, mas não façam essa distinção, é algo extremamente grosseiro, mal educado e, assim, gera rompimentos para a vida toda. Tá? Gera... Deus me livre, se eu estiver do lado errado, no lado do moscatel. Olha, se me colocarem numa outra... Olha, isso não vai dar boa. A amizade vai terminar. Meninas, ó, 1 hora, eu falei, né? Deu 1 hora já de conversa. Toda vez que a gente vai encerrar um episódio, a gente pede para os nossos convidados, a gente pode marcar outra. Daí a Sandra traz outra garrafa. Tá bom. Combinado já. Já que tem rótulos infinitos pra gente provar. É agora que a sonoplastia faz o... Poxa. A gente tem um bordão que a gente fala assim, comportem-se, gente, comportem-se, né? Porque trabalha muito com evento. Qual que é o comporte-se de vocês? Que dica vocês dariam, cada uma no seu segmento, para as pessoas em relação ao mundo dos vinhos? Acho que a Sandra começa, né? Teriam muitas dicas, mas acho que aproveitando que a taça tá aqui, né? Sempre pegar a taça pela parte de baixo, nunca pelo bojo, né? Nunca deixar marca, impressão digital na taça. E nem levantar dedinho, nada disso, não né? Precisa não precisa. Então segure de uma forma confortável e aprecie um bom vinho. Acho que é uma dica. E comporta, né? Eu ia falar isso. Né? Não bebam além da conta. É muito feio. É muito feio. A minha parte era essa, exatamente essa. Eu até ia brincar que eu fiz um vídeo ontem, né? Vocês viram, bebam com controle. Ela segurando o controle da televisão. E o controle da televisão. Meu médico mandou eu beber com controle. Então, a Lu tem as melhores dicas. Olha só. Você viu, olha né? só. Você viu. Uma reunião, 10h30 da manhã, tomar um chá, entendeu? O copo Stanley que a gente não falou. Sim, gente, e bebam com controle. Mas isso é sério. Eu acho que todo mundo é adulto, sabe o momento que está, com quem está, onde está. E a gente sabe quando a gente já está passando daquela alegria gostosa, já está começando a ficar... A gente sabe, a gente é adulto. Então,
O comporte é isso, cara, bebe com controle, você tá... Por mais que você esteja, em geral, né? Você tá num lugar que você tá tomando vinho, então, ok, esquece de divertir. Mas tudo tem ocasião. Quando você tá em casa, de repente, aí tudo bem. Aí você pode dar uma extrapolada, mas... No mais... Em público, comportem-se. É feio, né? Ainda mais mulher, né? O vinho fica envergonhado, né? Ele fala, não que pra homem não seja bonito, não feio é pra isso. todo É feio mundo, também. pra todo mundo. Mas pra mulher, acaba ainda criando uma visão até mais. Mulherada só gosta de beber pra ficar passada, só não. Não. Não nada disso. A gente gosta de beber porque a gente gosta de apreciar. De apreciar a história, né? de apreciar o sabor. O momento e as amigas. Momento, as amigas não tem coisa mais gostosa. Sim. Nossa, quando eu saio pra tomar um vinho com as minhas amigas... Gente, é maravilhoso, Dá uma né? relaxada, Dá uma relaxada. risadas e tá bom, né? Tudo Vinhoterapia. mais. Vinhoterapia. E as mulheres que quiserem participar da confraria... Sigam a gente no Instagram, @amigasdovinhopr, no caso, né? Acompanhem ali, a gente tem encontro todos os meses. Não, é uma vez por mês? É uma vez por mês. E onde que acontece? Cada mês num lugar diferente. Então, assim, tipo, ninguém paga nada para participar da confraria. Apenas aquele encontro não precisa pagar a mensalidade. Não tem mensalidade, não tem obrigação, né? Que você foi 1, 2, 3 vezes, depois você passou, sei lá, 1 ano sem conseguir. Tem problema nenhum. Quando der, você vai. E se eu for, eu não vou me sentir um outsider sem conhecer ninguém? Ou tem um grito? Nossa, as pessoas são muito receptivas. Super. Eu entrei, eu acho que eu sou uma das mais novas. Quando que você entrou, Jorge? Da mulher. Foi em março, né? Primeiro, a gente começa o ano em março. Eu vivia prometendo para ela, nunca conseguia. Não e batia aí, as esse agendas. ano, eu falei assim, não, vou levar mais a sério esse negócio. Adorei. Gente, vou levar uma vez por mês. Eu tenho que sair para beber, eu tenho que levar a sério isso, colocar na minha agenda. Que história é essa? É tipo isso. E assim, me receberam super bem, sabe? Quando já que é o fiz próximo? várias amizades. Amanhã. Amanhã? Já? Nossa, eu peguei de surpresa. Mas olha que... Amanhã, E tem que avisar quanto tempo de antecedência? O quê? Para participar? Para ir, por exemplo, amanhã tem... É que são vagas limitadas. Geralmente agora eu tenho feito uns números um pouco menores, digamos assim, de participantes em cada encontro. Para ter exatamente essa sintonia. Se chegar, você conseguir. Porque quando tem muita gente, a gente não consegue conduzir legal. Às vezes tem gente que gosta de falar, gosta de se apresentar. Eu falo, tá bom, no final do jantar, uns 2 minutinhos. Tem gente que gosta e tem gente que não quer. Mas quando tem muita gente, daí não dá. Então, assim, para amanhã, eu acho que se tiver 1, 2 vagas é muito. Mas talvez tenha, mas se quiser... eu vou avisando. Mas se você quiser, a gente conversa ali depois, então, tá bom? depois a gente conversa, que eu acho que eu quero conhecer. Não, eu acho muito saudável, gente. Com certeza. Eu falo assim, as mulheres precisam estar envolvidas com mulheres. Isso é muito importante para nossa sanidade mental. A gente tem um grupo no Whats, que daí a gente tem as regrinhas, que tipo, é só assunto de vinho. Não tem campanha de solidariedade, política, religião, não tem nada disso. Não pode mandar um videozinho do Bolsonaro e nem do Lula. Mesmo eles tomando vinho. Não. Veja bem. A presidente já corta. Agora o WhatsApp tem um modelo lá, uma ação ali. Eu já vou lá, eu só vou lá e deleto. Tipo, vou lá e deleto, pronto. Tem gente que nem vê o que aconteceu, que pronto, a gente... Não, mas assim, é bem tranquilo. As meninas, eu passo sempre as regrinhas, é bem tranquilo. Só que daí sempre que tem evento, por exemplo, hoje você tá fazendo isso aqui. Puxa, a gente vai lá e a gente vai divulgar para 250 mulheres, que é o que tem no grupo, entendeu? Olha só, que bacana. 250 mulheres que provavelmente, talvez nem todas te conheçam ou queiram ver, e daí vai te acompanhar mais vezes. Construindo uma rede. Exatamente. Aí essa é a ideia. Eventos, principalmente, né, degustações e tal. Aí, lógico, daí a gente coloca, publica tudo isso. Legal, fica o convite. Jorja, do It em Curitiba. Então, eu não falei o comporte-se, né? O seu comporte-se, pra gente encerrar. Eu acho que vamos pegar o gancho da pessoa se dar ao direito de experimentar as coisas novas, sabe? Não ficar bloqueado, não ficar preso a só um estilo. Então, comporte-se. Se permitam e comportem-se. Se permitam e comportem-se. Meninas, foi sensacional. Obrigada pela presença. Obrigada. Sandra, uma delícia. Temos que conversar. Maravilhoso.
É claro que a gente vai terminar essa garrafa agora. Agora você vai terminar a garrafa. Cada um trabalha com e o que fazer mais gosta. um brinde. E encerramos aqui. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Muito obrigada.